Boas notícias para as peregrinações à Terra Santa. As estatísticas do Christian Information Center têm registrado um aumento constante com números de recorde para janeiro de 2018. De 20 a 28 de janeiro, realiza-se no Hemisfério Norte a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O tema escolhido para este ano é A Tua Destra, Senhor, Esplendorosa de Poder. Em 25 de janeiro, a Igreja celebra a conversão de São Paulo. Vamos repercorrer a história do santo, um testemunho que segue atual, ainda hoje. As iniciativas da ATS Pro Terra Santa em apoio aos cristãos locais de Belém. Um novo parque de lazer para as crianças. Novidades para os estudantes do Terra Santa College e uma exposição para todas as famílias. Uma visita com o Studium Biblicum Franciscanum a um dos lugares menos conhecidos de Jerusalém. Custodiados dentro da Basílica do Santo Sepulcro, os vestígios da pedreira que remonta a mais de 2000 anos atrás. Em Jerusalém, no mês de janeiro de 2018, a temperatura está variando entre 9 e 17 graus. Mas o termômetro com o número de peregrinos está em constante crescimento. Confirmando os dados do Ministério do Turismo de Israel, Frei Thomas Dubiel, diretor do Christian Information Center, tem boa notícia. Em janeiro de 2016, prenotaram missas nos santuários 390 grupos e 11 mil peregrinos. Em 2017, no mesmo período, foram 529 grupos e 16 mil peregrinos. Já em janeiro de 2018, o número de grupos cresceu para 770, com um total de 26 mil peregrinos. Temos o dobro, diz Frei Thomas. Em crescimento também os grupos de outras denominações cristãs que pedem para rezar nos santuários. Nos dados do Christian Information Center não estão os milhares de peregrinos ortodoxos que visitaram a Terra Santa por ocasião das festas natalinas celebradas em janeiro. Os peregrinos chegam bem agasalhados e com disposição para ver muitos lugares em pouco tempo. Na Basílica do Santo Sepulcro, o sacristão da Capela Latina, Frei Ausêngios Gade, confirma o aumento de missas e, neste período do ano, a liderança é dos peregrinos da Ásia, como este simpático grupo da Coreia do Sul que encontramos. Siamo stati molto bene, piena grazia di Dio, abbiamo visitato. Com a graça de Deus, visitamos os santuários e fizemos uma bela experiência espiritual. Agora terminamos a celebração da missa e estamos todos com o coração cheio de alegria. Eu espero sinceramente que venham muitos outros grupos da Coreia para fazer esta experiência. Anche abbiamo sentito bene, spiritualmente abbiamo incontrato il Signore Jesus Cristo. No mesmo momento, encontramos também um grupo de peregrinos de Portugal, com os padres já paramentados para a missa. Penso que um cristão deve vir à Terra Santa. Deve fazer tudo para vir à Terra Santa, poupar dinheiro para vir à Terra Santa. Deve vir, todos devem vir. Em dezembro, o administrador apostólico do Patriarcado Latino Dom Pizzaballa, juntamente com o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, fizeram um apelo. Peregrinos, não tenham medo. Venham à Terra Santa. Visitar os lugares santos é uma experiência única e também ajuda os cristãos locais. Frei Vítor Rafael, comissário da Terra Santa em Portugal, também lança o apelo. Não nos esqueçamos que as comunidades cristãs e Belém precisa muito dos peregrinos e dos cristãos de todo o mundo. E não tenham medo, venham a Belém. E com esperança de boas notícias, tem início um novo ano. E nos lugares santos, cuidando das capelas ou preparando as celebrações, os franciscanos estão de braços abertos para acolher os peregrinos.
De acordo com estatísticas do Centro de Estudos sobre as Novas Religiões, o cristianismo é a religião mais difusa no mundo, com 2,5 milhões de fiéis. E é grande a pluralidade dos que acreditam em Jesus Cristo como Messias. Só em Jerusalém encontramos ortodoxos, católicos, armenos, siríacos, coptas, etíopes, anglicanos e luteranos. No contexto da tradicional Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos na Cidade Santa, desde o dia 20, eles têm se reunido cada dia em uma igreja. O tema escolhido para este ano é a Tua Destra, Senhor, esplendorosa de poder, relacionado às novas formas de escravidão. A escravidão é, antes de mais nada, uma consequência do pecado em todas as formas, infelizmente visíveis, que são a injustiça, o sofrimento de tantas pessoas causado pela maldade do homem. São tantas as formas de escravidão hoje na vida social, também para nós aqui no Oriente Médio. A palavra escravidão nos chama a situações políticas, sociais muito graves, nas quais nós cristãos somos convidados a levar uma palavra de esperança. Entre os locais que sediam as orações, a Catedral de São Tiago, igreja do século XII, localizada no quarteirão armênio. A ideia ou o princípio do ecumenismo são os mesmos em todo o mundo. Colocar de lado as diferenças teológicas, as discussões, as diferenças e promover a unidade em coisas importantes. A ideia é muito importante e penso que todas as igrejas podem se unir. Diferentes ritos e idiomas, único, porém, o objetivo. Na Igreja Luterana do Redentor, que se encontra bem perto da Basílica do Santo Sepulcro, os cristãos de diferentes denominações também se reuniram para rezar. A presidir a oração, o bispo recém-chegado à Cidade Santa. Importante que não é somente uma semana no ano de rezar juntos, aceitar uns aos outros e estar unidos. Mesmo com as diferenças que temos, podemos fazer muitas coisas unidos. Cristo pode nos levar a caminhos que não podemos imaginar e por isso rezamos juntos. A unidade que se faz necessária, especialmente diante do atual contexto no Oriente Médio. Nós, cada vez mais, todos os cristãos, todas as denominações, todas as congregações, sentimos que não podemos estar divididos, porque nossa natureza em Jesus Cristo é ser um. A divisão é anormal, vai contra a nossa natureza, que é ser um como o Pai em Cristo é um. Fulfilled the Holy Spirit. One in Jesus with the Father, fulfilled with the Holy Spirit. O Patriarcado Latino de Jerusalém também sediou a oração, que neste local foi presidida por Dom Pierbattista Pizzaballa. Na celebração, as velas simbolizaram a luz de Cristo, que gera a unidade. A unidade já existe porque a Igreja de Cristo é uma só. Somos nós, homens, que a devemos reconstruir segundo a vontade de Deus. Paulo, apóstolo das nações, nasceu em Tarso, na atual Turquia, de família israelita, muito fiel à doutrina e à tradição judaica. Seu pai comprou a cidadania romana, o que era possível naquele tempo, e assim Saulo nasceu como cidadão romano. Foi enviado para Jerusalém, onde recebeu a formação na escola de Gamaliel. No início do cristianismo, tornou-se um severo perseguidor dos cristãos. Contudo, num certo dia, como relata o livro dos Atos dos Apóstolos, viveu uma forte experiência com o Cristo na estrada para Damasco. Recebeu a missão de ir e proclamar a palavra a todos os homens, primeiro em Antioquia e na Ásia Menor, depois na Grécia e em Roma. Paulo é uma das figuras mais conhecidas da primeira geração cristã, tanto por suas cartas como pela sua trajetória narrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Acusado de praticar uma religião ilícita, foi processado e condenado à morte. O lugar do martírio é indicado em 3 fontes em Roma, e mais tarde, na capital italiana, foi construída a grande Basílica de São Paulo fora dos muros. A mesma cidade que simboliza a mudança de vida do apóstolo também hoje sofre ataques.
Em Damasco, capital da Síria, a Igreja da Custódia da Terra Santa, dedicada à conversão de São Paulo, foi atingida por bombardeios no início de janeiro. Os danos foram apenas materiais, sem vítimas, diferente do que ocorreu no patriarcado grego-melquita. Na catedral e sede patriarcal, caíram ao menos 30 bombas, com cerca de 5 pessoas atingidas. De acordo com a igreja local, a ofensiva não teria um objetivo específico. Acredita-se que a finalidade seria o de alimentar a tensão, após um período de certa tranquilidade e possibilidade de acordos internacionais. Foi um sábado de novas inaugurações, dia 20 de janeiro, em Belém. A Água Santa do Custódio da Terra Santa, Francisco Paton, abençoou várias estruturas ampliadas ou reformadas graças a alguns projetos da ONG ATS Pro Terra Santa, realizados em apoio à comunidade cristã local e especialmente aos pequeninos. O projeto Livres de Brincar nasceu da vontade de reconstruirmos o parque de lazer do Centro Paroquial de Belém, que se encontrava em péssimas condições. O chão estava estragado, assim como alguns brinquedos enferrujados. Seu objetivo é dar novamente às famílias um lugar colorido, ordenado e limpo onde as crianças possam brincar em toda segurança. A iniciativa se tornou possível graças à contribuição da Caritas Antoniana de Pádua e de alguns benfeitores particulares da ATS Pro Terra Santa. As obras implicaram a substituição e o acréscimo de novos brinquedos, além da realização de um chão, em parte à prova de batida e em parte de relva sintética, no lugar do chão de concreto. O intuito é oferecer à população uma nova oportunidade de encontro em um lugar historicamente ponto de encontro dos cristãos de Belém. Este parque é muito importante para os cristãos e as crianças de Belém, também porque é um centro que abrange todos os setores humanos da pessoa, sociais, juvenis, atendimento das mulheres, um lugar de encontro para todos. Um lugar seguro, bonito, que agora se tornou ainda mais bonito. Posto sicuro, posto bello e adesso è diventato più bello. No mesmo dia, o padre Custódio inaugurou no Terra Santa College a exposição São Francisco de Assis. A exposição, já acolhida na Cúria de Jerusalém, reproduz os mosaicos de Giotto presentes na Basílica Superior de Assis, na Itália, e foi realizado para comemorar os 800 anos da presença franciscana na Terra Santa. Enfim, inaugurou-se à noite o reformado Laboratório de Informática e 21 novos computadores concebidos para os estudantes inscritos no percurso tecnológico. Um dia de pequenos novos indícios, selados por um concerto polifônico que contou com a apresentação de alunos e docentes da escola. Jesus padeceu fora da porta, diz São Paulo em uma das cartas aos Hebreus. Ou também, Jesus saiu da cidade para o lugar chamado Calvário, em língua hebraica Gólgota, narra o Evangelho de João. Nas Sagradas Escrituras encontram-se várias referências geográficas relacionadas com a paixão e a morte de Cristo. De algumas delas existe evidência até hoje nos subterrâneos da Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. A participação de uma excursão do Estúdium Bíblico Franciscano por lugares às vezes inacessíveis aos peregrinos tornou possível uma viagem no tempo. Descobrimos assim que os locais que se tornariam depois o Calvário e o Santo Sepulcro originariamente fizeram parte de uma pedreira que fornecia material para a construção, até hoje visível em pelo menos 3 pontos. Ci troviamo nella cisterna di Santa Elena, qui nella proprietà dei Copti. Encontramos-nos no reservatório de Santa Helena, aqui na propriedade dos Coptas, igreja egípcia. Aqui podemos ver a transformação de uma pedreira com seus cortes em um reservatório que recolhe a água. Naturalmente, não antigo, mas moderno. Cisterna d'acqua, ancora l'acqua, ecco, non antica, ma quella moderna. A transformação em reservatório é um dos possíveis destinos das antigas pedreiras. Esta pedreira, que remonta presumivelmente ao 1º século a.C., apresenta ao menos 3 camadas diferentes de alvenaria, sinal da interrupção dos cortes. As características do lugar, entre os quais o contínuo vazamento de água pelo teto, garante uma acústica excepcional. Descendo embaixo da capela armênia da Basílica do Santo Sepulcro, pode-se ver mais um vestígio da antiga pedreira.
encontra-se o mesmo tipo de rocha na área inteira e, portanto, se pressupõe que se trate da mesma rocha em que foi escavado o túmulo de Jesus. Estamos na capela de Santa Helena e São Dimas, um dos ladrões que foram crucificados com Jesus. Na parte traseira desta área, temos a capela de São Vartan, onde encontramos mais uma área destinada a pedreira e corte de pedras. A tradição da igreja tem aqui lugares de peregrinação muito importantes. Encontramos sinais disso na época bizantina, nesse grafite de Domini Ivimus, o esboço de um barco que narra a chegada ao lugar santo, e nas cruzes que encontramos ao longo da escadaria que desce para esta área, onde todo peregrino deixa seu voto, entregue à paixão do Senhor. Dove ogni pellegrino lasciava il voto proprio affidato alla passione del Signore. A Capela Latina de Santa Helena é o lugar onde, conforme a tradição, ocorreu o encontro da Santa Cruz. Aqui, de fato, jogavam-se os madeiros dos crucifixos. A cor mais escura das rochas e os vestígios de afrescos nas paredes são mais um sinal da devoção que se perpetuou ao longo dos séculos e um indício da historicidade dos evangelhos.